Olá, meus amigos do nosso canal aqui. Hoje eu quero comentar com vocês algo que alguém falou sobre nós, algo que alguém questionou para nós. Tem um pastor que é muito conhecido meu, conheço ele, e ele é dessas igrejas que está aí na mídia, essas igrejas que fica prometendo tudo para o crente. E aí na igreja dele ele pregou dizendo assim: eu conheço um amigo meu que prega o evangelho, mas tudo ele espiritualiza, tudo ele leva só para o lado espiritual. E aí ele estava falando de mim, né? Ele estava falando de mim. E eu sempre converso com ele, que eu conheço ele, tenho bastante intimidade com ele. E outro dia ele me perguntou se nós devemos espiritualizar tudo. Aí eu disse para ele: sim. Primeiro as coisas acontecem no mundo espiritual para depois refletir no mundo físico. E ele não concorda comigo. Ele diz: não, as coisas acontecem porque nós decidimos, por isso, por aquilo. E aí ele já me deu uma inspiração para mim fazer um vídeo, para nós fazermos um vídeo sobre isso. E aqui estamos nós. Então nós vamos para a palavra de Deus, lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16. Diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Tá vendo? A palavra de Deus está falando que eu tenho que andar em espírito. Será que andar em espírito e espiritualizar existe uma diferença? Aqui espírito está em letra maiúscula. Andar aqui espírito. Espírito Santo. E esse pastor, ele está com uma vida desgraçadamente toda torta. Mas ele sobe no altar e ele prega e faz o povo chorar. Que uma vez eu fui na igreja dele, eu vi, o povo chorava de emoção. Então ele leva o povo à emoção. Mas a vida dele, eu conheço muito bem ele, a vida dele está uma tragédia. A esposa trai ele, já não vive com ela, vive brigando quando eles estão juntos. É um inferno a vida dele. Mas ele sobe lá no altar e prega. E quando ele está de folga, a vida dele não condizem com as escrituras. Então, o que eu quero dizer? Aí, esses dias ele me ligou dizendo, porque ele sempre me liga questionando. Ele não quer saber da verdade. Eu falei, você tem que se converter. Para você se converter, você tem que sair desse sistema, dessa igreja, porque você vai para o inferno nela. Você está aí por dinheiro. E aí eu falei para ele: por que essas coisas estão acontecendo com você? Eu falei: é porque sua vida espiritual está boa? Por isso que está acontecendo isso? Ele falou: não, porque minha vida espiritual está ruim. Eu falei: então, como eu não devo espiritualizar? E aí eu questionei ele: você se lembra de como eu era e de como eu sou agora no momento? Por que você acha que a minha vida está do jeito que está? Por causa da minha vida espiritual. Então, meu ouvinte desta palavra, a palavra de Deus diz que nós devemos andar em espírito, em obediência. Andar em espírito é você andar no espírito de Cristo, que está lá na primeira epístola de João, no capítulo 2, do versículo 6. Olha como que as coisas vão se encaixando. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então eu tenho que andar no Espírito de Cristo. Eu tenho que andar como ele andou. Todas as minhas atitudes, todas as minhas ações têm que ser como ele iria agir. Eu tenho que me perguntar, será que ele agiria assim? No nosso culto, que nós temos na nossa
nas nossas reuniões, eu ensino para a nossa igreja, para os que participam. Eu falo para eles, vocês têm que andar em espírito, desde a hora que vocês acordam. O que é andar no espírito? É aplicar a palavra. E aí tinha 2 membros da nossa igreja, falaram, é verdade. Por isso que acontecem as coisas, nós não paramos para pensar nisso. Nós não aplicamos, nós não andamos em espírito. Isto é, nós não aplicamos a palavra. Porque a palavra de Deus diz que a própria palavra é espírito de vida. Isso é andar no espírito. E as pessoas acham que andar no espírito é aquele santarrão, aquele que está todo dia dentro dos templos. E nós, enganosamente, falamos assim, nossa, como aquela pessoa é espiritual. Porque nós vemos ela indo para os templos, para as igrejas, ditas igrejas. Nós vemos ela todo dia fazendo campanha de oração. Mas será que ela está andando em espírito? Isto é, em obediência? Será que na casa dela ou dele, será que quando surge uma situação, ele dá uma parada, fala, eu vou aplicar a palavra, eu vou andar em espírito? Será que Cristo faria neste momento, nessa situação? Isso é andar em espírito. Por isso que eu, quando eu me converti, eu disse para ele, falei, amigo, você se lembra que eu tive que largar tudo, deixar tudo para trás? Eu tinha uma boa posição financeira, eu tinha uma boa estabilidade, mas para mim entrar no espírito eu tive que largar, que no meu caso, eu fui colocado numa posição para largar tudo, para depois Deus me recuperar e trazer eu de volta. É no caso dele, eu falei, você tem que largar de onde você está. Você tem que sair desse sistema, dessa igreja. Você está enganando e sendo enganado. Você está confiando no dinheiro aí para você ajeitar a sua vida. Você tem que sair fora desse sistema. Então, o ouvinte está vendo este vídeo. Nós devemos espiritualizar, andar em espírito. Andar em espírito é você andar como Cristo andou. E você anda como Cristo andou na obediência. A palavra de Deus diz que ele veio para obedecer. Se eu sou o seguidor dele, se eu diz que estou nele, como diz aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 5, eu devo andar como ele andou. Eu te pergunto, meu ouvinte, você que aprecia as nossas reflexões, você que aprecia o nosso canal, você que está acompanhando as pregações, você que já conhece o Evangelho, você está andando como ele andou? Você aplica a palavra de Deus desde o momento que você acorda? E aí nas nossas reuniões aqui, eu ensino para a nossa igreja, para nós percebermos o inimigo, que o inimigo ele já começa a planejar o nosso dia, logo de manhã, ele já planeja os tropeços que ele vai colocar. Será que nós conseguimos detectar, espiritualizar aquilo que por detrás de uma ação humana, por detrás de uma pessoa existe o início maligno, uma influência maligna? Por isso que a palavra de Deus diz lá em Efésios, que nós não temos que lutar nem contra a carne e nem contra o sangue. Está lá em Efésios 6:11. Mas contra as hostes espirituais nos lugares celestiais, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ouvinte, quando você está na sua casa, quando começa um tropeço, um problema para criar uma contenda, você consegue perceber que ali tem uma influência maligna por detrás daquilo? Como que você vai lutar? Você tem que usar as armas espirituais. E muitos de nós, às vezes, usamos as armas naturais, carnais. Por isso que nós somos derrotados. Por isso que o inimigo dá risada na nossa cara. Às vezes, o inimigo está usando o teu marido para te atormentar logo cedo. Às vezes usa um filho. Às vezes usa a tua esposa. Às vezes é no trabalho. E você não vigiou. Você, quando acordou de manhã, não parou para pensar. Falar, ó, o mundo jaz no maligno. E a palavra de Deus fala que o inimigo anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Ele anda bramando. Ele anda montando ciladas. Por isso que a palavra de Deus manda nós vigiarmos e orarmos. Mas se a pessoa não conhece a palavra,
Eu vejo muitos pastores com a vida destruída, porque eles pregam a espiritualidade, mas eles não andam em espírito. São homens carnais, como esse que fala comigo direto, e outros que eu conheço, muitos que eu tenho contato. Eu vejo esses homens são carnais. Esses homens não sabem andar em espírito, eles ainda têm aquelas paixões mundanas, embora pareça que são homens espirituais. Então, meu ouvinte, você tem que andar em espírito. Porque quando você anda em espírito, você não vai cumprir a tendência, aquela forte atração da sua carne, como está aqui no capítulo 5, versículo 16. Porque a palavra de Deus fala que é uma luta. No versículo 17, porque a carne cobiça contra... Porque o espírito... A carne cobiça contra o espírito contra a carne. E um se opõe ao outro. Nós estamos numa guerra. Mas você tem que tomar partido. Andar em espírito. Por isso que às vezes você passa anos e anos e não tem um crescimento espiritual. E nada acontece na sua vida. Quando eu ando em espírito, com certeza a minha vida vai mudar. Com certeza a nossa vida vai mudar para melhor. Eu falo com toda certeza, meu ouvinte, que eu tenho experimentado isso na minha vida. A minha vida ela deu um salto tão grande. Quando eu comecei a andar em espírito, quando eu comecei a falar, o que será que Jesus faria no meu lugar? O que será que Cristo faria nessa situação? Às vezes pinta uma situação, aí vem aquela natureza minha, eu paro e penso, opa, que tem uma armadilha do inimigo. Tem uma ação maligna por detrás dessa pessoa. Eu não vou lutar contra a pessoa. E aí eu vou usar as armas espirituais. E aí você tem que saber quais são as armas espirituais. Aí você tem que examinar as escrituras para você saber. Que eu não vou falar agora porque não vai dar tempo. E dá para você usar as armas espirituais, que são totalmente diferentes, opostas das armas carnais. Então, ouvinte, eu espero que esse vídeo tenha feito você a andar em espírito, a você ver o mundo espiritual, a você andar como ele andou, como o nosso Salvador andou. Pense nisso.